Ó, então, eu vou expor o fio condutor e algumas hipóteses de leitura, que é o que eu vou fazer. Eu tenho uma intenção de fazer uma análise crítica dessa noção que é muito importante para quem estuda psicologia fenomenológico-existencial, pensamento existencial, autores, autoras de linha existencial e assim por diante. Que é essa ideia da singularidade, que é uma ideia extremamente badalada, mas extremamente problemática. E badalada por, por motivos históricos extremamente interessantes. Desde o século XVIII, basicamente, com o pensamento liberal, você tem na figura do indivíduo um dos conceitos centrais das democracias representativas modernas. Então, quando a gente fala em liberdade dos indivíduos, respeito ao indivíduo, quando a gente fala que o indivíduo é a matriz da sociedade, a gente, no fundo, está falando de algo que aponta posteriormente para a noção de singularidade como uma noção central no nosso modo de pensar e de habitar o mundo. Mas não é só isso. Essa palavra, que a gente também usa muito, a palavra indivíduo, é uma palavra medieval, no sentido da Idade Média latina, é um conceito latino, individuum, é um conceito medieval, e ele traduz um problema grego, que é o problema dos indivíduos, como é que uma essência se relaciona com os indivíduos. Então, de certa maneira, a noção, o que desemboca no problema da singularidade a partir do século XIX, com autores como Kierkegaard e Nietzsche, por exemplo. Kierkegaard não fala a palavra singularidade, ele fala a palavra indivíduo. E a gente sabe que isso tem uma história muito rica. O Nietzsche, ele chega a falar a palavra singular, mas não é um conceito que você encontre na obra dele pronto. É um conceito que você constrói ao ler os livros dele, as anotações dele. O conceito não é formulado claramente por ele. Mas a crítica à noção de indivíduo é formulada por ele, claramente. Então, esses dois grandes nomes do século XIX, eles guardam consigo, para problematizar a singularidade, a história da questão do indivíduo. E essa história que nos importa hoje, pelo menos só nos detalhezinhos. O primeiro detalhe é que o pensamento grego ele levantou um problema bem fácil de entender. Se eu utilizo um conceito cuja pretensão é abarcar o universal, por exemplo, humanidade. Se eu me refiro à rosa que está aqui, qual é a relação da rosa, indivíduo, com universal humanidade? São várias maneiras que a gente tem de compreender isso. Uma é bem fácil. Uma é da tradição platônica em geral, que diz o seguinte: indivíduo humano, rosa, toma parte da universalidade, humanidade. Essa universalidade acusa uma essência. A essência de qualquer ser humano está na noção de humanidade. A rosa, por ser um ser humano, toma parte. O que é tomar parte? Ela é uma tradução particular de uma essência universal. Essa é uma das maneiras mais tradicionais de resolver o problema. É quase que um traducionismo. Os indivíduos traduzem de maneira particular a universalidade de uma essência. E a gente, por mais que a gente possa criticar teoricamente isso, quase sempre a gente pensa assim, quase sempre. Quando a gente fala que as mulheres têm dores pré-menstruais, na maior parte das vezes, nem todas, é claro, mas quando a gente pensa a universalidade dessa dor, a gente pensa que cada mulher que sente essa dor é uma particularização dessa dor. Ela toma parte. Disso que faz parte da essência da mulher, que é padecer antes de menstruar. Gente, a gente pensa assim no cotidiano. É errado? Não tem negócio de errado, não. É assim. Isso é uma construção nossa. Muito ocidentalizada, claro. E não é errado por ser ocidental também. Vamos parar com essa bobeira.
Se é ocidental é uma merda, se não é ocidental é bom. Vamos parar com isso, hein, cara? Ó, ponto pacífico aqui. Vamos parar de inverter os binarismos, sabe? O Brasil era uma merda. Agora, com o pensamento decolonial, tudo aqui é bom, tudo aqui é bom. Não é não. Tem lixo pra caramba. Sabe? A África era uma merda. Agora, o pensamento, né, antirracista, decolonial, lá tudo é bom. Não, não é. Um amigo meu foi pesquisar na África, Yorubá, 7 vezes esteve na Nigéria, na parte que ainda fala em Yorubá, que é raríssimo. É um babalorixá que é meu aluno no doutorado, é doutorando ele. Chegou lá, quiseram vender 2 meninas para ele, vender. Quando ele chega, ele falou, pô, não, mas isso aqui, claro, isso aqui faz parte do processo colonial, isso aqui é herança, resquício da colonização. Quando ele chega, ele vê a organização da escola de Babalaôs. As crianças ficam cerca de 30 anos estudando. Aí ele estava interessado nisso, né? Pô, que beleza. Chega lá, ele vê um modelo patriarcal extremamente rígido e que eles defendem como sendo a essência da organização histórica deles. Entende? Então, assim, vamos tomar como ponto pacífico. Se eu falar Ocidente, não estou falando que é uma merda. Se eu falar Europa, não estou falando eurocentrismo. Entende? E vamos tentar desmoralizar um pouco essa nossa hermenêutica, que é importante para isso. Então, no mais das vezes, a gente pensa platonicamente. Isso não é um mal. Faz parte da nossa construção. Então, a gente pensa que o indivíduo ele é uma particularização de uma certa universalidade. Entende? Ele é uma particularização. É como se a gente pensasse um pedaço de um bolo, um pedaço de uma pizza. É a particularização de um todo, é um particular de um todo. A gente também pensa, à luz da tradição aristotélica, essa relação de uma maneira interessante. Só existe, na realidade, os indivíduos. Contudo, a essência dos indivíduos tem uma semântica que pode ser universalizada. Então, existem os indivíduos, porém, a essência de cada indivíduo, a essência da Marina, da Paula, do Richard, da Nayara, a essência, ela só pode ser compreendida em chave universal. Então, a partir dessa chave universal, cria-se os conceitos, porque todo conceito visa a universalidade. Então, quando eu aplico na Cláudia, eu digo que, olha, a Cláudia, ela é uma pessoa espetacular. Estou adjetivando a Cláudia. Eu estou aplicando a ela o conceito de espetáculo. O conceito de espetáculo só existe nos indivíduos, nos acontecimentos espetaculares. Contudo, a sua significação e aplicação na linguagem só existe de maneira universal. Então, no fundo, eu submeto a Cláudia à universalidade do conceito espetáculo, ainda que seja para adjetivá-la. Então, essa é uma outra maneira que é muito ocidental. Por mais que se valorize os indivíduos, a significação dos indivíduos tem que estar sujeitas, subjugadas à universalização de um conceito. Na Alta Idade Média, onde o problema do indivíduo vai ser muito discutido, Tomás de Aquino, Duns Scotus, Guilherme de Ockham, vai surgir o famoso princípio da individuação. Isso não tem a ver com Jung, não, galera. Nem com Schopenhauer. Isso é Idade Média. Principium individuationis, se diz em latim. Que princípio ontológico garante que o Pedro seja um ser humano individual e ele não seja a Cláudia? Um dos princípios era a chamada matéria assinalada. O Pedro, eu, vocês, cada uma de nós é determinado materialmente. Por exemplo, através do corpo. E a quantidade específica dessa materialidade faz que a gente seja um indivíduo e não seja o outro. Portanto, há uma linha medieval que diz que a singularização está na corporeidade e na quantidade
de matéria que recebe a essência humana e faz com que essa essência humana ela seja Pedro e não Cláudio. Entenderam? Isso significa que, num certo momento da Idade Média, o problema da corporeidade foi levantado com uma certa dignidade, diferentemente do que a gente imagina. O cristianismo odeia o corpo, coisas do gênero, sabe? Não, filosoficamente foi levantado, isso é indiscutível. Mas há uma outra linha, que é a da linha franciscana, que vai dizer assim, olha, não é isso não. Tem alguma coisa que a gente não sabe bem captar, os nossos sentidos não captam, que tem a ver com o pronome demonstrativo este ou esta. Quando eu estou, vamos dizer que na rua estejam juntas a Rosa, a Cláudia e a Fabíola. Nós estamos andando. Aí eu falo para um amigo meu, caramba, é uma amiga minha. Aí ele fala assim, qual? Aí eu falo assim, aquela ali de branco. As outras não estão de branco. O pronome demonstrativo ele tem uma força importante, porque ele suspende o poder da universalidade. O pronome demonstrativo é uma anti-universalidade. Então ele chega e fala assim, ó, aquela ali, ou então eu chego bem perto e falo assim, ó, essa aqui, ó, essa aqui. Então esse autor franciscano Duns Scotus vai criar essa expressão etcheitas. Tem de et, que da onde vem o livro do Nietzsche, et homo. Que na verdade, vocês sabem, né? É o Pilatos falando sobre Jesus para o público. Esse é o homem. É isso que está dizendo. Ou este é o nome, é o homem. Ou seja, é um pronome demonstrativo. Esse é o cara, é isso que a gente poderia traduzir. Português brasileiro. Ou seja, é uma demonstração. Ele, pá, é esse cara aqui. Então ele pega esse pronome demonstrativo e transforma no conceito. Esseidade, ou seja, esse. A essência de ser esse. E não aquele, e não aquele outro, não aquela. Esseidade. Essa palavra é maravilhosa. A Marcela, ela tem a esseidade. É o que faz a Marcela ser Marcela, que não tem nem nada, nenhuma relação com a Ana, com a família, com a Carolina, com a Paula. Nenhuma relação. É esseidade. O caráter de ser essa, de ser esse. Então ele fala, isso a gente não consegue, os só sentidos não alcançam. Mas a gente se depara com a Marcela e sabe, ela é ela não é outra. Então, isso que faz ela ser essa e não outra é a esseidade. Entende? É o princípio de individuação. Então, isso vai ser um problema ao longo da história do pensamento ocidental, sabe? Como é que a gente pensa a singularidade? Quase sempre por meio da noção de indivíduo. Entende? E aqui está um problema sério. Porque essa noção de indivíduo guarda consigo, semanticamente, mas também historicamente, a pré-compreensão metafísica dos seres individuais. Pedro está perguntando qual a diferença entre esseidade e ipseidade. Ipsum significa si mesmo. Ipseidade é si próprio. Esseidade é o caráter de ser esse. Se a gente for traduzir. A ipseidade, a sua pergunta continua, né? Ela pode produzir, claro, você está certo, tautologia identitária exagerada. Ela pode, quando ipseidade se transforma em solipsismo. Solus ipsi é uma expressão latina que diz o seguinte, que o nosso si próprio, a nossa esseidade, ela é fechada em si próprio. Solipsismo é isso. É um auto-enclausuramento do indivíduo.
Entendeu? Algum elemento que ele esteja fechado em si próprio e que garante a ele a sua identidade. Então, se a identidade for pensada a partir desse autoenclausuramento, desse ser fechado em si próprio, primário do ser humano ou de qualquer ser, aí a ipseidade ela é refém de uma lógica identitária extremamente problemática. É isso que eu ia falar agora. A palavra individuum, em latim, significa literalmente indiviso. Ou seja, indivisibilidade. Como é que é a palavra grego para isso? Átomos, átomo. Então, nós sempre pensamos a noção de indivíduo, a noção de singularidade, como a gente quiser aqui, a noção de ipseidade, a noção de esseidade, sabe? Vamos falar, a gente pode falar qual é que a gente quiser aqui, tudo sinônimo nesse caso. A gente sempre pensou a partir de um núcleo duro. A partir de um núcleo duro. Indivisível, portanto, fechado em si mesmo. Como um fundamento sobre o qual todos os outros elementos daquele ente se constituem. É assim que a gente sempre pensou. Não é à toa que quando o problema do indivíduo ele reaparece no pensamento liberal, é só vocês pegarem, vocês que são de São Paulo, a maior parte aqui, né? Essa obra de arte de vocês que é o MBL, que eu amo de paixão, acho realmente muito, muito importante para o mundo. Acho que o mundo ele ganhou bastante, até a Ucrânia está pensando em utilizar para se defender o MBL. Vocês viram, o Arthur Duval ajudou demais a Ucrânia. Então, eles chegam lá e dizem assim, não, mas isso é direito do indivíduo. Isso é a liberdade do indivíduo. Mas aí você está tirando a liberdade do indivíduo. Eu nunca pegou ninguém sério para discutir e falar assim, meu amigo, indivíduo é uma abstração, caralho. Você está de sacanagem? Não existe indivíduo. Como diz o Nietzsche, nós não somos indivíduo, nós somos divíduo. Por que nós somos divíduo e não indivíduo? Ele faz de propósito. Para dizer, o indivíduo é uma abstração, porque é você pensar a condição humana como uma ilha e não como teia. É você pensar que a liberdade está baseada na independência. Esse conceito moderno, independência. Quem disse que a gente é independente? O fato de ser feto já diz que a gente não é independente. O fato de a gente aprender a falar diz que a gente não é independente. Autonomia não é independência. Independência significa que eu não dependo de nada, de ninguém. Isso não existe. Quem é que consegue fazer isso, cara? Alguém me mostra se alguém conseguir fazer isso. E mesmo que alguém vai para uma ilha deserta, sabe? Vai para a ilha deserta sabendo falar um idioma, entendeu? Já é totalmente permeado por alteridades, cara. Quem disse que a gente é um indivíduo? Alguém falou isso. E a gente acreditou, todo mundo otário. A MBL, que eu já falei que eu tenho uma profunda admiração e é extremamente sério, importante para a humanidade. O MBL chega e fala assim, qualquer coisa é direito ao indivíduo, é liberdade. Liberdade, liberdade do quê? Liberdade que nasce de uma abstração, ausência de dependência. Esse núcleo, esse indivíduo, essa indivisibilidade primária que não me faz depender de nada de ninguém. Entendeu? A partir daí, esse núcleo que não depende de nada, ele pode tudo que ele diz que ele pode. Peraí, cara. Como diz o Sartre muito bem, a noção de indivíduo do liberalismo é uma abstração. A liberdade liberal é violenta, dizia o Sartre. Isso é uma abstração. Ninguém é livre, independentemente. A liberdade não é independência. Até a Simone de Beauvoir, leiam lá a última parte do Segundo Sexo. Nós vamos estudar isso. Quando ela fala da mulher independente, a mulher independente não é a independência que a gente está imaginando, óbvio que não é. Ela não é otária para falar isso. Ela jamais seria do MBL. Uma pena, porque, pô, já falei que eu admiro bastante o MBL. Então, a Simone de Beauvoir não seria do MBL, entendeu? A minha liberdade de andar armado, minha liberdade de falar de nazismo, né? Outro que é o maluco lá do Flow podcast, né? Uma liberdade de fazer um partido nazista, minha liberdade de dar um tiro na cara, minha liberdade, sabe? É isso.
a noção de indivíduo, ela se desdobra nisso. Isso não é um equívoco. Se você levar a sério que nós somos indivíduos, fodeu, porque é isso mesmo. Vai cair nesse narcisismo ontológico. Entendeu? Eu comigo mesmo sou um absoluto, não depende de ninguém, de nada, né? E aí eu posso tudo aquilo que eu imponho ao real. Mas é claro que a gente se delimita, né? Porque tem o outro, é um problema, sempre o outro é uma foda. É foda pra caralho o outro. Aí a gente delimita só esse espaço pra gente continuar sendo um conjunto de indivíduos. Cara, não vou nem comentar. Entendeu, sabe? Eu não ia falar mais merda, mas tá o YouTube aqui. E eu respeito o YouTube. Acho que a salvação tá no YouTube. Então, mas é tão surreal isso. Mas não é que a gente leva a sério isso, cara. Não é que no fundo, quando a gente pensa em singularidade, a gente ainda tem um modelo de indivíduo na cabeça? A questão é o seguinte: o século XIX chega solapando as bases metafísicas do problema da singularidade ou do indivíduo na tradição ocidental. Eu não vou chegar na Cláudia e descobrir que tem um elemento, um princípio de individuações, um princípio que individualiza, que eu vou encontrar nela e que faz com que ela não seja rosa. Aliás, nome da minha avó, que eu mais amei, que já faleceu. Então, e também é o nome de uma pombagira que eu gosto, Rosa. Então, tem duas pessoas que eu gosto, não na parada. Então, vou usar você como exemplo. Eu não vou chegar e falar assim, não, ó, o princípio de individuação da Rosa é outro, sabe? Como se já estivesse lá um princípio que diz que a Rosa, ela é a Rosa e é diferente da Cláudia. O princípio do singularíssimo, sabe? Mas já está lá, ela nasceu, já está com ela. Quem disse que singularidade nasce conosco? Isso vai ser o problema. Quem disse que basta ser para ser singular? Entendeu? Esse vai ser outro problema. Né? Meus filhos nasceram bonitos, o que para mim não diz nada. Mas todo mundo lá, pelo menos, fingia que era bonito. Eu olhava os outros e falava, pelo menos o meu filho está menos amassado que os outros. Então, minha filha nasceu assim, fofinha, e meu filho, elas elegeram lá, aqui na maternidade, como a criança que nasceu mais bonita naquele dia lá. E realmente eu fui lá e vi, cara, eu falei, caraca, cara, criança, bebê, cara, bebê, sem sacanagem. Bebê, com certeza, se Deus é bom e perfeito, ele não fez o bebê. Que nasce assim, a cara entorta e tal. E aí eu fui pegar e eu olhei pro Tomás e falei, porra, se isso é bonito, né? Eu imagino que elas estão acostumadas a ver, né? Porque elas falavam, olha, seu filho é muito bonito. A gente elegeu aqui como mais bonito. Eu olhei para ele e falei, caralho, isso é bonito, não pode ser. Elas estão precisando de aula de estética, né? Aí eu peguei ele, tirei foto e tal, tal, tal. Cara, é muito interessante, porque a gente tem vários mecanismos de distinção. E a gente acredita que quando a gente está distinguindo, a gente está singularizando. Vai vir essa pergunta daqui a pouco, mas já vou fazê-la. Onde há distinção, há singularidade? Entende? A singularidade, ela é conquistada por distinção. Em outras palavras, a gente pensa singularidade, individualidade, não só com bases metafísicas nucleares, uma espécie de ontologia solipsista. A ideia de indivisibilidade já traz isso, mas a gente também pensa comparativamente a singularidade. Ou seja, esse não é esse. Logo, são esses diferentes. Logo, são singulares. Entende? A gente pensa a singularidade a partir de um princípio ontológico e depois a gente pensa a singularidade por meio da equiparação. Entenderam? O século XIX vai acabar com isso. Já posso adiantar, não há singularidade comparativa. Singularidades comparativas são aquelas que reduzem a singularidade à quantificação. Entende? Não há.
Podem falar o que quiser, podem ficar putinhos comigo, mas não há. Depois do século XIX, não há, sabe? Quando a gente for ler o Kierkegaard, vai ficar bem claro. Quando ele vai falar lá do indivíduo, para ele é o singular, por outros motivos, tá? Aí ele chega lá e vai descrever o singular. Ele descreve lá. E, cara, aí, foi pro culto, lá ele era protestante luterano, foi pro culto domingo de manhã, comprou um jornal na banca, sentou na praça, conversou com o cara do lado. No domingo foi almoçar com a família. É assim que o Kierkegaard fala. Ele diz, aquele ali é o singular. Mas quem olha vê o que vê em todo mundo. Entendeu? Não dá mais para falar de singularidade por meio de comparação. Entendeu? Não dá. Então, também não dá para falar de singularidade por meio de um princípio que já nasce conosco, dizendo que a gente não é o outro. O que é outra forma de comparação. Por quê? Porque no século XIX, a gente vai ter diversos autores, sobretudo Nietzsche e também Kierkegaard, que vão bater firmemente nos supostos metafísicos da nossa tradição. O Nietzsche fica caricato na ideia de que Deus está morto. É uma caricatura. O Kierkegaard, a partir da fé, vai dizer que a gente tem fé para este mundo. Ou seja, o tipo de existência que possibilita o ser humano se afirmar maximamente, tornando-se quem ele é, que é a fé, que a gente ainda vai estudar isso, para ele, só faz a gente viver para este mundo e não para outro mundo. Ou seja, a existência religiosa, no sentido do Kierkegaard, que não tem nada a ver com o que a gente imagina no cotidiano, ela faz a singularidade acontecer para este mundo e neste mundo. Então, significa que os binômios metafísicos, os binarismos metafísicos, a partir do século XIX, não são mais critérios para se pensar a singularidade. Se Deus está morto, os binarismos morreram. Se nós nos tornamos quem somos para este mundo e neste mundo, então as dicotomias metafísicas não têm mais sentido para identificar a singularidade. Pedro, você ia falar, meu amigo? Desculpa. Outro Pedro. Eu ou tem você, algum mais outro? Eu, não, beleza. Pode, é você mesmo. Deixa eu baixar a mão aqui. Eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é, você falou do solipsismo. Eu gostaria que se você pudesse falar um pouco sobre o Leibniz, porque o Leibniz eu sei que ele é fonte de reflexão para o Deleuze, essa filosofia, essa eteceidade do Duns Scott também, mas para o Leibniz as mônadas são fechadas, né? Elas apenas refletem as outras mônadas. Então eu gostaria de saber como é que fica, já que elas são fechadas, a gente poderia dizer que elas são solipsistas, já que elas não têm abertura para o mundo, mas ao mesmo tempo o que elas refletem dentro delas são todas as outras mônadas. Então eu gostaria de compreender melhor isso. E a outra questão que eu gostaria que também você explicasse, desse uma discorrida, é que no budismo, o Siddhartha Gautama, ele às vezes é chamado de Tathagata, né? E Tata, às vezes, é traduzido como talidade, né? O Buda seria tal, assim. Mas como que você vê que um sistema religioso possa ter chegado a algo próximo a essa noção do este, aquele, do pronome indicativo? Porque é o que me parece quando se diz que o Buda é dotado ou é tal, que me parece que é próximo a isso. Você não quer uma pergunta mais difícil, não? Fazer uma terceira? Mais difícil? Essa é tão fácil. Eu vou tentar aqui e aí eu te falo. Tá de sacanagem, né, Pedrão? Porra. Eu tô comendo a pizza de ontem no meu café da manhã e você, porra, já me deu essa porrada com um taco de beisebol na cabeça, cara. Mas vamos lá, cara. A sua compreensão do Leibniz, eu concordo.
a riqueza do Leibniz é porque as mônadas são fechadas em si mesmas, elas são solipsistas, elas se bastam. Contudo, por causa da ideia de perspectivismo, elas contêm em si todas as outras mônadas, portanto, elas contêm no micro-universo delas, elas contêm o macro-universo. É exatamente esse paradoxo que interessa a autores como Deleuze, né? E o próprio Nietzsche, que foi leitor de Leibniz. Então, é exatamente pensar uma singularidade perspectivada, mas não monadologicamente, para o Leibniz e para o próprio Nietzsche, entende? Então, você está certo, as mônadas elas não têm janelas. A frase clássica, né, da monadologia é essa: não tem portas, não tem janelas. Então, elas são fechadas em si mesmas. Então, a monadologia ela traz consigo o desafio de se pensar como que um singular ele contém todas as múltiplas perspectivas e outras mônadas sem ser uma mônada. Essa que me parece o desafio de um Deleuze ou de um Nietzsche, né? A sua segunda questão foi a do Tathagata. Você sabe que eu vou dar um curso na graduação do Pedro II, tem agora a graduação em filosofia com perspectiva decolonial. Eu que sou responsável pelas filosofias orientais. Vou dar esse ano um curso lá. Aí estou pensando em alguns autores e tal, e pensei nos textos budistas e zen-budistas traduzidos pelo... como é que é o nome dele? O Ricardo Gonçalves, que foi da USP. E lá tem uma parte inteira sobre Tathagata, uma parte inteira. O que eu entendo? Eu vou falar do que eu entendo, entende? Eu tenho amigos que são monges, mas sempre que a gente discute isso, eles não necessariamente são monges intelectuais. Então, eles me falam uma coisa ou outra, mas eles não estão ali meramente para refletir filosoficamente os problemas. Mas a sua pergunta foi o seguinte: como que uma tradição religiosa pode ter chegado a isso? É por causa a gente tem que colocar em xeque a nossa noção de tradição religiosa. A gente geralmente trabalha com o conceito ocidental, que é religião é um conceito ocidental, que a gente pensa a experiência religiosa como uma experiência doutrinária. A gente não pensa a experiência religiosa como primariamente uma sabedoria de vida. O que eu acho que é mais interessante para a gente lidar com a multiplicidade das possibilidades religiosas. Aqui no Brasil, a Ivone Gebara faz isso. Ela diz que interessa a ela interpretar o fenômeno religioso pelas sabedorias de vida que as tradições religiosas guardam consigo. Ou seja, as tradições religiosas elas são tesouros existenciais. Entende? Então, seria mais interessante interpretar a religião não mais no nível doutrinário, mas no nível experiencial. O que significa isso? Antes de você falar sobre discurso religioso, você fala sobre o viver religioso. Eu acredito que para a gente entrar no Oriente, a gente tem que tomar conta, a gente tem que ter um pé atrás e distinguir o nível discursivo do nível experiencial. E pensar que o nível discursivo ele não só é condicionado pelo nível experiencial, como ele só tem sentido apontando para o nível experiencial. Então, nesse caso, o primeiro sutra, né, do Shakyamuni, que é onde ele fala das nobres verdades, já fica claro, né, na segunda parte dele, que quando ele descobre as nobres verdades debaixo da árvore, lá em meditação, ele imediatamente dessubstancializa o eu. Né? É o anatman, não é isso que diz lá? Ou seja, anatman significa literalmente a não-alma. Ou seja, não atribuir alma é não atribuir identidade prévia para a condição humana e para os viventes em geral. É a chamada teoria dos 5 agregados, né? Que vão caracterizar exatamente o fato de que a matriz do real não é substância alguma, ela é um conjunto de relações em devir. Então, a relacionalidade e a impermanência são os princípios de sustentação do cosmos. Então, quando essas pessoas chegam a isso, o problema vai ser como eu me torno tal qual sou num universo que sempre se desfaz e se refaz. Então, esse Tathagata, ele é um despertar de uma singularidade em fluxo. Eu sou amigo de um monge que eu já levei para dar aula na UERJ comigo, mais de uma vez. E ele esteve no Nepal, esteve no Japão, ele é um monge zen budista. Ele, uma vez, conversando com um monge no japonês, um mestre, considerado um mestre, o mestre estava rindo para ele, falando assim que
as pessoas vão ao budismo querendo chegar a um lugar. E o principal lugar, as pessoas aprendem esses nomes. Iluminação, Nirvana. A gente aprende esses nomes, né? Eles acham que vão chegar. E aí ele diz o seguinte, que para ele e para a escola dele, quando alguém chega, imediatamente tem que ser perdido. Quando alguém chega, tem que ser perdido. Porque é impermanente. Ou seja, chegar é perder. Portanto, o nirvana é uma perda, não é uma posse. Porque se você chegar e se apropriar, você se ilude. E se você se iludir, você está fudido. Entende? Então, o que eu quero dizer com isso é que essa talidade, esse tal, o Buda é o tal por ser isso. Ele não é tal por ser um núcleo duro ontológico superior a quem quer que seja. Ele é um tal por ser isso. Isso é por ser um despertar que, encontrando o paraíso, pode perdê-lo. Cara, eu acho isso genial pra caralho. Acho que paraíso só existe para que a gente possa abandoná-los. Claro, Kika está certo. Kika disse que o ser humano só surgiu quando ele abandonou o paraíso. Claro, paraíso chegou, manda embora, cara. Manda embora. Senão você está fudido. A gente não foi feito para o paraíso. Né? Então, metaforicamente, eu diria isso. Eu diria que isso que a gente está discutindo aqui, de singularidade, não pode ser encontrado somente em tradições de cunho religioso, entre aspas. Pode ser encontrado por uma lavadeira, sabe? Pode ser encontrado por dançarinos, dançarinas. Vou contar para você uma história, então, Pedro. No livro Dançar a Vida, do Roger Garaudy, filósofo, Roger Garaudy, francês. Compre esse livro, se vocês acharem. Dançar a Vida. Danser sa vie. Ele pediu pro Maurice Béjart fazer o prefácio. Grande nome da dança do século XX, Maurice Béjart. E o Maurice Béjart leu o livro, cara. O livro é lindo. O livro fala de Nietzsche, fala de dança contemporânea, fala da relação de vida e dança, cara. É um livro foda. É um livro para quem realmente quer celebrar a vida, quer repensar o sentido da existência. É um livro foda. Esse cara foi amigo do Sartre, foi amigo do Dalai Lama. Ele é um cara maravilhoso. Depois se converteu ao islamismo. É um cara foda do século XX. Aí ele pede para o Béjart fazer o prefácio. O prefácio é tão bom quanto o livro. Porque o prefácio, o Maurice Béjart conta duas histórias, mas a mais importante é que ele já estava de saco cheio, sabe? Porra, cansado pra caralho, ensaiando a galera, aqueles grupos, aquelas apresentações. Vocês conhecem o Maurice Béjart, né? Um cara fama mundial, porra, exausto. Soube por um amigo que seria bom ele pegar um guru no Oriente. Ele fala, pô, vou pra Índia, cara. É o binômio metafísico, né? Se o Ocidente é uma merda, o Oriente é melhor, né? Entendeu? Isso é bem ocidental. Se o hemisfério norte é uma merda, a África é boa. É isso, cara. A gente faz essas inversões. Aí o cara falou, não, eu vou lá. Entrou em contato com o mestre e foi. Chegou lá, o mestre o recebeu muito bem e falou para ele, você não é aquele cara da dança? Ele falou, sou. Poxa, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Aqui tem uma deidade chamada Shiva Nataraja. É a deidade da dança. A gente faz festas para ela, faz uma porrada de coisa. Mas a gente dança. Quem é devoto dessa deidade faz devoções dançando. Eu não sei se você sabe, mas a palavra yoga, o mestre diz para ele, significa união. É uma união com a sua vida inteira. É união com você, com o mundo, com os outros. União, é uma união. Quando os devotos de Shiva Nataraja dançam, eles entram em união. Meu amigo, você veio para o Oriente para saber isso? Você já faz yoga. Você já dança. Faça o seguinte, volta para a França e volta a dançar. Você não precisa de um guru, você precisa dançar. Aí ele termina dizendo, se todos os ocidentais soubessem dançar. Entendeu? E se eu não me engano, o Nietzsche chegou a dizer que não poderia acreditar num Deus que não dança, né? Ele diz Zaratustra.
Então, mas o Mas que que eu tô... só uma observação, uma frase que eu acho muito curiosa. Você falou como poderíamos ser num mundo de transitoriedade, né? Não sei se você conhece o Trungpa da Louca Sabedoria, e ele tem essa frase que eu acho maravilhosa, assim, que é: a má notícia é que estamos caindo, a boa é que não tem chão. Foda-se. Vai cair abismo, né? A palavra para isso é abismo. Maravilhoso. Então, o que a gente está... Essa talidade é isso, cara. A talidade é um camarada que conseguiu a integralidade da existência porque dança. Entende? E o que o mestre fez de maneira genial é: pô, meu amigo, você veio aqui me encher a porra do saco, cara. Mais um ocidental de merda que quer encontrar aqui a receitinha para viver. Porra, meu amigo, vai dançar, caralho. Minha mãe dançou na academia do Carlinhos Jesus. Sem sacanagem, aquilo ali era para usar a expressão do Perrador, um exercício espiritual dela toda semana. Cara, minha mãe se é transfigurada, a vida dela era ressignificada, porque dançava dança de salão, cara. É isso, meu camarada. A vida toda é decidida numa dança, sabe? Isso é a talidade. E não tem nada fixo ali. Não tem nenhum núcleo duro, não tem nenhuma ipseidade previamente determinada, não tem indivíduo. Tem performance, tem transição. Vou usar a expressão que eu gosto de usar hoje. Tem transe. Transe como transição. É isso que tem. E ali se faz. E se desfaz. Esse é o tal. Esse é o cara. Né? Esse é o cara. Essa é a esseidade. Entende? Então, depois do século XIX, a gente não pode ficar falando desse negocinho de individualidade, essas bobeiras. A gente pode falar assim. Estou falando pelo menos no âmbito acadêmico. A gente pode falar no cotidiano, não tem problema nenhum. Mas no âmbito acadêmico a gente pode fazer essas discussões, né? Vamos discutir esse caso aqui. Fulano precisa mais da individualidade, da privacidade. Essas palavras, elas têm história. E elas sinalizam certas decisões ontológicas que a gente tem que questionar. Então, o problema aqui está exatamente na gente explorar, a partir do século XIX, o que seria singularidade para além dos binarismos da nossa tradição. É isso que nos interessa aqui. O que seria singularidade para além da individualidade? O que seria singularidade para além da comparabilidade? Entendeu o que eu quero dizer? Entenderam? Eu propus aqui uma galera para a gente estudar. São 4 pessoas. Eu vou até abrir aqui, porque eu não sei a ordem. Eu fiz isso há tanto tempo. Né? Vou abrir aqui no meu celular. E eu sempre falo merda nas coisas que eu mesmo programo. Outro dia eu dei uma palestra sobre uma coisa que eu nem tinha programado, porque eu confundi. Então, e eu fiquei pensando depois. A galera estava lá realmente achando que eu ia falar de uma coisa que eu nem mais me lembrava. Então, eu, só para não falar muita besteira, vou seguir aqui a métrica que eu propus. Então, olha, a minha ideia primeiro é a gente começar com autores do século XIX, Nietzsche e Kierkegaard. Por quê? Porque a gente pode pensar alguns elementos que vão surgir da singularidade a partir da crise dos binarismos metafísicos da tradição, a partir desses 2 autores. Eles vão ajudar a gente a visualizar que existe uma noção de singularidade que só se faz em performance, só se faz em ato, em atuação. Ou seja, a singularidade não é mais um princípio que eu carrego comigo, não é mais um elemento diferencial no sentido não deleuziano, mas comparativo. Entendeu? Eu não sou fulano. Mas a singularidade ela se dá como uma qualidade performática. Qualidade performática. Olha a expressão que eu estou usando. Por que qualidade? Porque a qualidade ela é a categoria, segundo Aristóteles, na tabela das categorias, que indica como algo se dá. Como. Ela é o como. E o que aparece, sobretudo a partir do século XIX, é
o lugar dessa expressão que a gente usa muito, quem estuda pensamento existencial, modo de ser. Modo, quando você está falando modo, você está indicando direto e indiretamente o como. Então, a singularidade ela se dá no âmbito de um como específico. Não é só o que se realiza, mas como se realiza o que se realiza. Por isso que o Kierkegaard nos diz, você olha lá o singular, ele está fazendo o que todo mundo está fazendo. Ele lê lá o jornalzinho dele, bate um papo na rua, come uma paradinha lá com a família, vai ao culto lá luterano, ele está lá. O quê? Você não consegue deduzir do que se faz, o como se faz. Entende? Você não consegue. Portanto, essa ideia de que alguém é singular porque ele faz algo que ninguém faz isso é uma brincadeira de mau gosto. Hitler fez algo que ninguém fez. Entendeu? Hitler fez algo. Entendeu? Se é por isso, ou seja, se é o novidadeiro, o que fez algo e nem fez, a novidade pela novidade, se é isso, singularidade, está fudido, a gente está fudido. De novo, a gente cai no campo da comparabilidade. Entendeu? Caraca, a Cláudia é foda. Agora ela está falando, ela só fala português com interjeições em francês. Ela é foda. Ela conseguiu desenvolver isso. Cláudia, valeu, guarde isso para você, cara. Eu vou rir de você, no meu caso. Mas se você fizer isso e alguém disser que você é muito foda, quer ver aí o que isso traz. Você não consegue depreender a singularidade da visibilidade do que comportamental. Ou seja, o como não atua sem o que, mas o como não é deduzido do que. Entendeu? Eu não deduzo a Ana, meramente que eu vejo a Ana atendendo A, B, C, D, estudando, lendo, tal. Não, não é assim. Não é assim. Entende? Então, tem alguns outros elementos aí que a gente vai ter que levar a sério. Nietzsche é importantíssimo para isso, porque ele marca de maneira muito séria, ele marca que a gente está num tempo de uma crise sem precedente, que é preciso ressignificar radicalmente a maneira que se pensa, aquém ou além das categorias metafísicas. É preciso. Para isso, ele vai criar conceitos e vai nos permitir pensar uma série de elementos que trazem a noção de singularidade ligada à performatividade e qualificação. Performatividade e qualificação. Num segundo momento, ele traz para o problema da singularidade, vou usar a linguagem que não é dele, tá? Hoje, aliás, vou usar a linguagem só nossa cotidiana. Ele traz para a cena da discussão o problema da impermanência, o problema do devir. E ao trazer o problema do devir, ele traz o problema da qualificação do devir. Ou seja, eu tenho dito isso em vários lugares. Tem uma galera da psicologia que estudou Deleuze com alguém. E o Deleuze tem cacuetes. Geralmente a gente não lê Deleuze, porque é difícil. Então a gente ouve o cara falar, lê um artigo sobre e repete. Eu já vou falar para vocês, não façam isso com ninguém. Não repita cacuete de professor. Leia a fonte. Quebra a cabeça. E Deleuze é difícil pra caralho. Mas ele é fácil de cair em jargões. E uma coisa que o deleuzianismo fez de ruim no Brasil, assim como o nietzscheanismo fez de ruim, é essa ideia de afirmação do dever. Porque se não há uma essência, também não é a essência do dever. Se não há uma essência metafísica, o dever não tem essência metafísica. Então eu não posso falar o dever. Para ser fiel, inclusive o Deleuze, eu tenho que falar em devires. E eu tenho que especificar. A Marina tem que me perguntar quando eu falar em devir, Alexandre, qual devir? A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, é puro devir. O totalitarismo para Hannah Arendt é movimento totalitário, é só devir.
A subjetividade autonomizada, absolutizada, sem nuclearidade ontológica do Heidegger na técnica, é só devir. E é devir merda. O capitalismo contemporâneo é só devir. Tanto que ele vai destruindo toda a estabilidade jurídica ligado às forças de trabalho. Porque ele é devir. Então, essa baboseira que a gente tem de falar de devir, sabe, com uma alegria. Devir pode ser um lixo. Devir pode ser uma merda. Entende? A gente não está mais no reino metafísico de falar ou isso ou aquilo. Não. A gente tem que falar qual é o devir, galera. Está falando de que devir? Assassinar alguém é produzir devir, sabe? A guerra da Ucrânia é devir. Entende? Está falando de que devir, cara? Então, esses clichês não servem para a gente. E por isso a gente tem que entrar no Nietzsche falando esse camarada está reabilitando o devir. Mas ele usa uma expressão em alemão, Unschuld des Werdens. Inocência do devir. Inocência. A gente que não tem nada de moral. Inocência em alemão significa desculpabilização. Unschuld significa não ter culpa, não ter falta. Ou seja, sei lá como é que eu falo isso, mas vai lá. Entrar no devir, exercer o devir, melhor dizendo, sem falta, sem ser signo de falta. Entende? Então, ao fazer isso, o Nietzsche está trazendo para a discussão que modos de ser são esses que, em devir, não produzem falta ontológica, culpabilização da existência. Nesse caso, o Nietzsche vai ter conceitos importantes para se pensar isso, como vontade de poder, como as várias versões do eterno retorno, como a chamada transvaloração dos valores do Ocidente. E nesse caso, a singularidade vai se apresentar como uma aquiescência plena aos caracteres que integram a finitude. E a finitude, para Nietzsche, ela é relacional, porque nós somos radicalmente uma multiplicidade de relações. Então, entra na singularidade o problema das relações, portanto, o problema das alteridades. Então, ninguém é singular porque se divorcia das alteridades. A singularidade se dá irrompendo um modo incomparável de ser, qualitativamente afirmativo no sentido do Nietzsche, em meio ao qual a multiplicidade é potencializada. Então, você tem aqui uma tensão entre singularidade, unidade e multiplicidade. A singularidade é uma tensão entre uno e múltiplo. Uma vida é tanto mais singular quanto mais ela afirma a pluralidade que lhe atravessa. Entendeu? Isso acaba com a ideia dos individualismos liberais, entende? Entende o que eu estou dizendo? Pegaram o que eu estou dizendo? Então, a gente vai ver isso a partir do Nietzsche. Ele é extremamente importante. Isso tem a ver com devir, mas, de novo, não com qualquer devir. Não com qualquer devir. Segundo o autor, é Kierkegaard, que diz que no coração da nossa existência... A Gabriela falou aqui, desculpa, Gabriela, eu não vi, tá? E Hitler fez, de certa forma, já se fazendo a colonização. Ah, sim, essa é uma versão do Aimé Césaire, né? É que a Europa experimentou o que a América e a África Negra experimentavam muitos séculos antes, né? E o escândalo, segundo Aimé Césaire, é justamente que Hitler fez com europeus, o que europeus sempre fizeram com não europeus. Esse foi o escândalo, né?
que ele transformou a si própria, a Europa transformou a si própria, uma parcela social no seu outro, o que era próprio sempre para comunidades originárias das Américas, também para a África Negra, depois para a Índia e outros povos. Mas vamos lá, você está certa, Gabriela, é isso mesmo. Ora, mas tem mais uma coisa aqui que nos importa. O Kierkegaard trouxe para a cena da discussão a ideia de que o conceito existencial de existência é a matriz do seu pensamento. Então, ele é pai desse conceito. Esse conceito traz um problema. Porque ele traz o problema de como se tornar quem nós somos. Uma vez que a noção de existência e certas noções correlatas, como espírito, por exemplo, essas noções elas trazem consigo o caráter performático da nossa condição. Então, o que o Kierkegaard vê é que existem estratégias da nossa condição em não conseguir existir tornando-se si próprio. Duas são as grandes estratégias e, para ele, são importantíssimas. A estratégia estética e a estratégia ética. Elas são estratégias. Mas a estratégia da fé, ela consegue não só incorporar as duas outras, como consegue colocar a condição humana num lugar que é um lugar inacessível às outras condições. Então, essa experiência, que é a experiência religiosa, que para ele é o exercício da noção de fé, é a condição de nós tornarmos-nos quem somos. Só que nós vamos ler aqui os textos dele, surgem alguns problemas, os paradoxos. Né? O Kierkegaard é um autor paradoxal. Um dos paradoxos, que está no livro da Doença para a Morte, que foi traduzido em francês como Desespero Humano, ele está no conceito de desespero. Desespero significa não ser si próprio, é só isso. Desesperado é aquele que não é quem é, só isso. Então, quase sempre, todo mundo aqui é desesperado, ou desesperada, quase todo mundo aqui. Eu sou, vocês, tá? A maior parte dos seres humanos é desesperada, porque a gente não é quem é. Mas isso traz para a gente uma dupla tentativa de lidar com o problema. Uma delas é dizer assim, cara, eu não quero ser eu mesmo. A vida é uma merda. Eu ter que me esforçar para me tornar quem eu sou? Porra, vou sair de mim, foda-se. Tchau, fui. E o que ele diz? Não querer ser si próprio, que é uma das estratégias, é uma estratégia falida. Porque sempre que a gente não quer ser si próprio, a gente tem que lidar consigo próprio. Entende? Mesmo que a gente não consiga ser a gente mesmo, a gente não querendo ser, a gente tem que lidar consigo. Então, essa estratégia joga de lado. Mas tem uma outra. Belo dia, a Malu acorda. E a Malu fala assim, no pain, no gain, eu sou foda. Hoje eu vou ser quem eu sou. Por quê? Acabou com esse negócio. Os outros não vão dizer quem eu sou, não sei quem não vai dizer quem eu sou, eu não vou ficar mais me vendendo para os olhares dos outros, porque eu vou ser quem eu sou. Então, ela está tirando essa onda toda, porque ela tem a crença de que ela é a causa dela mesma. Aí ela chega e fala assim, eu vou ser quem eu sou, porque eu quero ser quem eu sou. Ou seja, ela acha que a vontade dela vai causar ela. O que a gente vai dizer? Malu, tenta aí. Não vai chegar a porra nenhuma, lugar nenhum. Por quê? Porque para você ser quem você é, você não pode ser causa de quem você é. O si próprio Malu, ele só pode ser afirmado como dádiva e não como causa. A Malu não é causa da Malu. A Malu exerce a Malu, mas ela não é causa da Malu. Então tem que ter um outro tipo de relação que aparece na fé, onde a Malu ela esteja aberta para receber a possibilidade de se tornar Malu. Essa possibilidade não é criada pela gente. Ela é ofertada para a gente. A fé, ela nasce, então, primeiro,
da loucura da gente se tornar permeável a uma receptividade. E depois, da segunda loucura, da gente ter a coragem de exercer a possibilidade de ser quem a gente é, que a gente recebe de quem a gente não é. Quando a Malu ela tirou essa arrogância de que ela é a causa dela mesma, e a partir dessa experiência que nós vamos estudar aqui, a fé, que não é crença, não é crendice, não é doutrina religiosa, não tem nada a ver com essa porra. Nada, 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 nada a ver. Ale, isso tem a ver com a construção do próprio, exatamente, na linguagem heideggeriana, né? Heidegger se apropria do Kierkegaard para dizer que ninguém dá a si mesmo a singularidade do seu ser. A gente escuta a voz silenciosa da finitude, né, Heidegger? E a gente decide, a decisão antecipadora da morte, a partir de uma interpelação silenciosa. Essa interpelação, Malu, é a quebra com o impróprio. Ou seja, a gente escuta uma voz que nos chama para sermos quem somos. E a gente responde a essa voz decidindo tornarmos-nos mortais. É isso que o Heidegger diz. Então, Malu, você está aí. O Kierkegaard não diz isso, que ele não é heideggeriano, mas o Heidegger pega o Kierkegaard para pensar no ser e tempo. Você está certa. O Heidegger, nesse sentido, é muito, muito, muito kierkegaardiano. Ele chega a citar em nota de rodapé uma passagem do Kierkegaard. Ora, então, Malu, aqui aparece um problema para Kierkegaard. A fé que não é crença, a fé que não é doutrina, a fé que não é um ato da razão e nem da vontade. A fé é um ato do ser humano por inteiro, na coragem de receber uma possibilidade de ser quem é, para poder exercer essa possibilidade sem ser o autor ou a autora dela. A gente vai ver exatamente que isso traz a existência para este mundo. E o Kierkegaard usa terminologias religiosas propositalmente para dizer que quando isso se dá, a cada instante a gente mobiliza a eternidade. Portanto, a nossa existência não é insuficiente. Por quê? Porque todo instante é grávido de eternidade. E tem outras coisas que a gente ainda vai ver. Então, o século XIX nos possibilita isso. Mas possibilita, então, no século XX, o que a Malu acabou de falar. Um Heidegger, leitor de Nietzsche, leitor de Kierkegaard. Aliás, de Kierkegaard, eu citei ontem, foi para o FONC aqui, não, para o pessoal que eu fiz a orientação do TCC aqui no Instituto à noite, 10 horas da noite, 10 e pouco da noite, eu falei para uma das pessoas, me esqueci quem era, que o Gilvan Fogel, lá da UFRJ, que me orientou no mestrado e orientou o Casanova também, ele teve com um professor na Alemanha que visitou várias vezes a casa do Heidegger em Freiburg. E o Heidegger mostrou uma biblioteca dele e ele percebeu que os 3 livros mais manipulados pelo Heidegger, anotados e todos esgarçados, eram Conceito de Angústia, do Kierkegaard, Ética Nicômaco e Metafísica, de Aristóteles. Isso é muito importante para entender o Heidegger. Ele era leitor de Kierkegaard. Ele diz isso naquele texto, né, O Meu Caminho na Fenomenologia. Ele fala da descoberta da tradução das obras completas do Kierkegaard para o alemão. Como que isso impactou. Então, eu estou dizendo isso porque o Kierkegaard e Nietzsche são essenciais para a gente entender o desdobramento do problema da singularidade no pensamento heideggeriano. E nós vamos ver, basicamente, em Ser e Tempo, mas também conceitos fundamentais de metafísica, que a noção de singularidade em Heidegger ela é um problema ontológico. Por isso, diferentemente do que a gente imagina, ninguém pode transformar Heidegger num arauto, um pregador, sabe, da singularidade. A singularidade para ele é um problema ontológico. Quando a gente se singulariza, o mundo ele é mobilizado. Esse é o problema do Heidegger.
E os sentidos de ser, eles se revelam nas suas especificidades. Então, o que eu vou tentar tratar aqui com vocês é que surge no século XX, no problema da singularidade no Heidegger, a ideia de que singularidade tem a ver com transparência. A singularidade, ela abre cada campo intencional para manifestar plenamente quem ele é. Entende? Em outras palavras, a singularidade ela produz uma translucidez. A existência na sua totalidade, portanto, a mundaneidade que compõe a existência, a relação com as alteridades humanas, parágrafo 26, por exemplo, sem tempo, tudo isso se torna translúcido. A singularidade é um acontecimento hermenêutico para Heidegger, porque a multiplicidade dos sentidos de ser se revela plenamente. Entendeu? Então, aqui está um problema que não aparecia com tanto rigor nos autores anteriores que a gente está falando aqui, do Kierkegaard e do Nietzsche. A singularidade, para todos eles, tem a ver com performance, tem a ver com qualificação, com modo de ser, mas agora ela é um modo de ser. A expressão que o Heidegger usa para decisão em alemão é Entschlossenheit. Significa literalmente destrancamento. Decidir é destrancar. Você destranca cada campo intencional para ele revelar a sua especificidade. É como se fosse uma chave que abre as portas desse caleidoscópio que é a relação do Seraí com o mundo. Caleidoscópio é multicolor. O utensílio é uma coisa, um ser artístico é outro, um ser sagrado é outro, o outro ser aí é outro, um ser matemático é outra coisa. Essa multiplicidade de formas de ser se revela na sua translucidez quando o ser aí se singulariza. Entendeu? Então, ele é um fenômeno que é literalmente antropocósmico, cosmo no sentido literal grego, que é mundo. A singularidade é uma transparência do ser aí para si próprio e tudo com o qual o ser aí se relaciona intencionalmente. Pegaram? E, por fim, nessa cadeia de autores, tem uma autora, Simone de Beauvoir. Eu quero ler com vocês Por uma Moral da Ambiguidade, onde ela, se apropriando do Sartre, vai tentar pensar que os processos de transcendência do para si, quando ele existe consoante a autenticidade e transcende as situações de mundo que o objetificam ou a objetificam, ele afirma não só possibilidades de transformação do mundo, mas afirma todas as alteridades humanas à medida que afirma a sua autenticidade. Trocando em miúdos, o que eu quero ao ler a Simone de Beauvoir? Primeiro, levar a sério que a Simone de Beauvoir ela diz numa entrevista com uma feminista alemã chamada Alice Schweitzer, isso está publicado em português, que ela só entrou para alguma coisa como feminismo no final da década de 1960. Que ela começou a participar de convites que as feministas faziam e que ela não escreveu nenhuma obra pensando em ser feminista ou pensando em orientar movimentos feministas. E ela diz que ela só escreveu pensando em ser fiel à filósofa que ela era. Isso é importante, a gente respeitar essa fala. Porque ela não escreve o segundo sexo falando eu vou fazer uma transformação nas mulheres do planeta Terra. Ela é uma fenomenóloga que está escrevendo o tornar-se mulher como outro do homem, este devir mulher, olha a noção de devir. Ela usa a palavra devenir em francês. Este tornar-se mulher como outro do homem. E está pensando uma possibilidade de ser mulher sem ser o outro do homem.
que é a noção de mulher independente, que só pode ser interpretada não por causa da independência, mas por causa da cisão com o modo de ser mulher como o outro do homem. É se tornar independente desse modo de ser mulher. Não é independente na noção de indivíduo, entende? Então, é uma obra, assim, escrita por uma filósofa, né? Com régua, esquadro e compasso. Então, o que eu queria mostrar primeiro é não reduzir a Simone de Beauvoir aos movimentos feministas e ao que os movimentos fizeram com ela, que é muito importante. Eu adoro ler, como uma Júlia Kristeva lê, por exemplo, a Simone de Beauvoir, que é espetacular. Como a Judith Butler se apropriou da Simone de Beauvoir, espetacular, e assim por diante. Mas eu queria pegá-la como uma filósofa ética, porque ela repensa a ética nesse livro Por uma Moral da Ambiguidade, mencionando um problema muito sério que vem da tradição existencial. Se nós afirmamos que o para si, que a condição humana, ela é livre porque é indeterminada, por que precisamos nos tornar livres ao existir? Entendeu o paradoxo? Quem estuda Heidegger, sobretudo à luz do Casanova, cara, eu já disse para ele infectou o Brasil, cara. O Casanova a Covid, a Covid, não vou falar essa merda, seria um desrespeito com muita gente, inclusive do jeito da minha família. Mas ele tem o poder de um vírus, cara, com efeito pandêmico na leitura do Heidegger. Cara, todo mundo hoje lê casanovianamente o Heidegger, para mostrar como é que o cara é bom, né? O cara é foda mesmo, porque aquela leitura realmente é muito poderosa. Mas a gente, eu que sou filho dessa tradição, né? Quando a gente começa a ler, a gente fala assim, não, mas a gente é poder ser. Não, mas a indeterminação. Não. A gente sempre tem esse não. A Simone de Beauvoir nos ajuda a pensar esse não. Porque ela faz a pergunta, a gente é indeterminação? É. Isso é liberdade? Vai dizer Sartre. É, liberdade. Então, por que a gente tem que se tornar livre, se a gente já é livre? Entendeu? Isso não é transformar o poder ser numa propriedade? E não é a noção de poder ser exatamente a desconstrução da noção de propriedade? Em outras palavras, a Simone de Beauvoir nos ajuda a questionar uma certa substancialização do poder ser, uma substancialização da indeterminação. Ah, mas a gente é indeterminação. A gente atribui propriedade à indeterminação. O que a Simone de Beauvoir está dizendo é a coisa mais óbvia. A indeterminação exige que a gente se torne livre. Ser livre por ser indeterminado ou indeterminada não resolve nada. Porque não resolve o problema como nós existimos, afirmando a liberdade. Então, a pergunta dela é muito importante. E ela vai dizer que a liberdade ela só existe em projetos de transcendência. E nesses projetos de transcendência, que são os projetos da autenticidade, as alteridades humanas estão todas implicadas. Afirmar projetos de liberdade que são concomitantes a projetos de libertação. Então, liberdade e libertação vão se conjugar na Simone de Beauvoir. Libertar-se de e liberdade para. Essa duplicidade vai fazer com que, ao projetar um horizonte que transcenda as condições de objetificação do ser humano, a gente, ao afirmar isso, a gente afirma a liberdade de todos os outros e outras que compartilham conosco a história. Vamos trocar isso em miúdos, tá? Na linguagem que eu estou usando. Singularizar-se é afirmar a singularidade de toda alteridade. Pegaram? Entenderam? Mas eu não vou parar aí. Olha, os 3 autores e uma autora, né, que é a proposta do curso. Eu queria que a gente olhasse, lá no final do curso, criticamente para o que eu acabei de dizer.
Por quê? Porque na minha compreensão, estou falando do Alexandre, esse Reles Alexandre, mas na compreensão do Reles Alexandre, tem alguma coisa estranha aí. No fundo, isso é muito Europa, sabe? No fundo, a singularidade, ela é um conceito filho do esclarecimento do iluminismo francês e alemão. É sempre essa plenitude translúcida, sabe? É sempre essa afirmatividade plena. É uma vida que faz totalmente sentido. É essa fé que me faz tornar-me quem eu sou para este mundo. E a cada momento que eu piso o chão, vai dizer Kierkegaard no Temor e Tremor, Abraão está pisando a Terra Santa, a Terra Prometida. É muito europeu isso, sabe? É a plenitude aqui e agora. É o Heidegger dizendo que tudo se manifestou na clareza dos seus respectivos modos de ser. Então é claridade, é claridade, é claridade. Entendeu? Quem já leu lá o Goethe, o Fausto? Luz, luz, mais luz. Né? É o Fausto. É o faustianismo da singularidade, sabe? Será que não... A gente não pode ser a gente que mora Brasilzão, hein? Será que a gente não pode falar de singularidades manchadas, mescladas, vira-latas? Tem muito pedigree nessas singularidades, sabe? É todo mundo raça pura nessa porra. Tem pouco hibridismo nessas singularidades. Eu estou escrevendo um livro de Pombagira, né? Aqui do meu lado, ó. Tem algumas entrevistas minhas. Esse caderno é só de entrevistas com pombagiras. Mas eu fiz questão de entrevistar duas prostitutas. Duas prostitutas que são protegidas por pombagiras. Está no livro isso. Tá? E eu vou entrevistar agora, para um outro texto meu, uma outra prostituta que também trabalha com pombagiras. Todas elas me contaram histórias. Vocês vão ler lá. A gente pode, num certo momento, no final, eu posso ler as entrevistas. A gente fala, caralho, são putas pobres. São putas, assim, é a caricatura do capitalismo, é a exploração radical. É trabalhar para ganhar metade do que cobrou no programa para dividir com a gerente da casa ou com a cafetina que que elas estão na pista, aí tem uma cafetina que tem um capanga, e sempre que elas saem com alguém para fazer um programa, elas têm que dar metade do programa. Cara, prostitutas que às vezes ganham R$20 no programa, R$30 quando ganham. Eu fui num lugar no centro da cidade do Rio de Janeiro, elas ganhavam R$12,50 por 10 minutos de sexo. Eu tô falando dessas putas, tá? Aí elas relataram para mim a relação com as pombagiras. E as pombagiras se relacionam com elas e dizem, primeira coisa, a gente está com você, a gente protege. Segunda coisa, que uma prostituta cujo nome de guerra é Júlia, seja você. Vou repetir, tá? A Maria Mulambo chegou para ela e fala, seja você. Que seja você é esse, tá? É o seja você num puteiro da Vila Mimosa, no Rio de Janeiro, onde tem barata pra caralho, onde ela ganha de 25 a 30 reais por programa e tem uma filha com 11 anos que ela deixa sozinha para trabalhar nesse puteiro. Esse é o seja você, cara. É um seja você que não tem transparência ontológica, que não tem translucidez, que não tem a plenitude sonhada pela Europa. Mas é seja você. Entende o que eu quero dizer? E a figura do malandro? Malandro carioca. Que se aparece nos malandros de Umbanda também, nas malandras. Eu escrevi o livro lá, Teologia da Malandragem, do malandro de Umbanda. Leiam o meu livro, porque não sou eu, é ele falando o que ele considera malandragem. Que é essa arte de viver como capoeirista, que está sempre driblando
e desconstruindo obstáculos em condições de subvida. Sobretudo para quem é fudido, pobre, para quem sofre as injúrias da homofobia, do racismo. Está lá no livro, não sou eu que estou dizendo, não. O livro é de 2019. Está lá. Que arte de viver é essa como capoeirista? Totalmente mesclada a situações que são situações de violência, que não significa trazer clareza ontológica para a obscuridade de toda a violência. Entendeu? Essa prostituta, que Júlia, a gente conversa toda semana, ela tem feridas, ferida em grego, sabe como é que se chama, né? Ferida em grego chama-se trauma. Ela tem feridas enormes. Mas você olha para ela e fala, caralho, tem alguma coisa que transcende isso. Ela consegue chorar as feridas, mas ela consegue ter gargalhadas de pombagira, ela consegue ter ternura, ela consegue ter solicitude, ela consegue, tendo rombos na vida dela. Eu quero no final pensar essas singularidades, entende? Mescladas, vira-latas híbridas, sem clareza, entendeu? Sem translucidez, sem essa plenitude idílica europeia para a nossa existência aqui, para a decisão antecipadora da morte em condições de chacina. O que é? É possível ser si próprio em condições de assassinato? É possível. Mas já não é mais o ser para a morte heideggeriano, é um ser para outra morte. Uma morte que acusa uma vulnerabilização radical. Entende o que eu quero? Eu quero que a gente pare de usar esses jargõezinhos. Você tem que se tornar quem você é. Aí a gente cria critérios e cria códigos. Mas, primeiro que esses autores não falam em código. Ninguém tem código na mão para reconhecer singulares. Mas a gente acha que tem código para reconhecer não singulares. Eu quero dizer que essa Júlia pode ser singular pra caralho, com a ferida, um rombo desse tamanho aqui. Foi estuprada aos 16 anos. E eu vou falar a linguagem que elas usam, né, no Rio de Janeiro. Elas não falam garotas de programa, nem profissionais do sexo. Isso quem fala é a gente, né? Elas falam ou piranha ou puta. É assim que elas falam. Então se tornou puta desde os 18. Hoje ela tem 32. Então eu vou pensar com vocês, se vocês me liberarem. No final do último encontro, eu vou chamar uma prostituta para falar aqui com a gente. O nome dela é Gláucia. 24 anos de prostituição. E você vê essa arte capoeirista de vida e as mesclas com feridas, com o obscuro. É isso que eu quero nesse curso. É a gente parar de operacionalizar autores, autoras, conceitos e vai fazer uma clínica baseada na plenitude da transparência. Vai se fuder, isso não existe. Quase nunca entre nós. Isso não existe quase nunca entre nós. Existem singularidades que são híbridas. E que elas surgem com choro. Entende? Que elas não surgem com aquelas ideias. Eu estou falando porque eu sei falar disso, cara. Eu falo isso há mais de 15 anos. Quando o ser aí torna-se quem ele é, tudo que ele faz traz consigo uma plenitude ontológica, apesar da incompletude do seu ser. Eu sei falar disso, eu sei falar bonito disso, tá? Sem falsa modéstia, eu sei falar disso. Mas isso é pouco. Isso é pouco. Isso é pouco. No final, nós vamos ouvir uma puta. E a gente vai ver que isso é pouco. Legal? Então, vamos tentar, depois dessa parada, vamos nos aprofundar no da galera, hein? Vamos levar a sério a galera. Vamos tentar compreender a galera nela mesma. Mas já estou dizendo aqui, qual é a proposta? É chegar no final e falar, isso aqui é a consciência autoesclarecida europeia. Tem o seu lugar. É muito importante. Mas que lugar tem conosco? Em nós.
numa clínica que quer levar a sério problemas como o racismo. A condição da mulher no Brasil, sobretudo a mulher pobre, preta e de favela. Entendeu? O que a gente está falando? O que é se tornar-se quem se é? Venha ser quem tu és. Está lá, subtítulo do Et Homo. É a segunda ode pítica, né? Um texto grego. Heidegger usa o mesmo texto no Ser e Tempo. Venha ser quem tu és no aprendizado. Sabe? Esse imperativo existencial de se tornar quem se é. Como é que a gente faz isso em condições outras, que são condições não europeias? A gente ainda vai manter essa ideia de translucidez ontológico-existencial? Entendeu? Desse caleidoscópio riquíssimo do mundo que se revela para o ser aí singular? Nesse processo de transcendência, que quando eu me afirmo para além daquilo que me objetifica, eu afirmo a singularidade de todas as alteridades, como na Simone de Beauvoir? Sabe? Eu estou falando de uma puta que vai ganhar R$20 e ela está desesperada para pagar a porra de um ônibus, que é 4,10, ela pega duas condições, 8,20, de ida e de volta, e ela quer comprar o jantar da filha. Estou falando é disso. E ela tem a pombagira que chega e fala, seja você. Vai, estou contigo. Isso. Isso é o quê? Você está sendo você. Caralho, assim? É assim, exatamente assim. É isso que eu estou falando. Beleza? Quem for participar, hoje é uma aula inaugural, né? O negócio de aula inaugural. Então, quem for participar será muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes, bem-vinde, bem-vindos. Vai ser o que vocês quiserem, mas vai ser muito legal. E vamos ver se no final, essa minha amiga, a Glaucia, vai falar para a gente, tá? Já entrei em contato com ela. Pode ser? Concordam? Claro, claro. Legal, galera? Alguma coisa? Professor, Fala, Richard. Em condições de tanta precarização, que é uma condição típica não só de países periféricos como o nosso, mas também da nossa sociedade, o conceito de angústia heideggeriano ele não teria a mesma permeabilidade como pensado no conceito europeu, né? Porque angústia funcionaria como um clique aonde os preconceitos sedimentados sofreriam uma suspensão e a gente poderia ter maior transparência de um impróprio para o próprio. Mas como isso poderia acontecer, mesmo se angustiando numa situação de precarização, como fazer essa transição? Será que isso seria realmente uma crítica decisiva ao pensamento heideggeriano, em termos de singularidade? Eu não sei se ela é decisiva. Eu acho que a gente pode pensar a singularidade que não tem a referência a Heidegger. Eu acho que é uma obrigação nossa. A gente não precisa ser refém do instrumental heideggeriano. Por quê? Porque os fenômenos mostram diferente, é só isso. Não é porque a gente é contra Heidegger, é porque a gente é a favor de fenômenos. Fenomenologia não é isso. É você, o fenômeno nele próprio. Cara, está se revelando um outro fenômeno aqui, cara. E esse referencial está dizendo sobre outros fenômenos. E posso dizer mais, né? Quem disse isso, aliás, falei ontem. O Derrida diz uma coisa muito interessante sobre Heidegger. Ele diz, ser aí, em alemão, é das Dasein, né? Que é neutro. É um nominativo neutro. Ele diz, não tem nenhuma neutralidade no ser aí. Primeiro, ele é adulto. Ser e tempo não tem criança. Existe bebê em ser e tempo? Ser aí bebê é ou ser aí? Aquilo é tudo ali é adulto. Depois, ele é masculino. Depois, ele é europeu. E depois ele é cristão. Mas isso que ele está falando, o Rudolf Bultmann, um teólogo, amigo do Heidegger, em 1927, já tinha dito isso, quando saiu o Ser e Tempo. Ele disse, toda a matriz conceitual de Ser e Tempo é cristã. Ele estudava com o Heidegger, ele era amigo do Heidegger. Eles trocavam cartas até a morte.
Os dois morreram no mesmo ano. Foram professores juntos em Marburg. Por que ele diz isso? Porque os cursos de Heidegger sobre Paulo, todos os conceitos de ser e tempo sobre temporalidade, sobre decadência, ele viu nas cartas paulinas. Ele não viu no Tibete. O que ele está querendo dizer é que os fenômenos que se acessam com aqueles conceitos são fenômenos específicos, cara. É isso que ele está querendo dizer. Derrida e também o Rudolf Bultmann. É claro que se você falar isso em alguns lugares, vão ficar putos, mas eu falo isso em outros lugares, independentemente se ficam putos, porque a gente tem que falar. Essa noção de decadência como absorção e o mundo como condição da nossa não condição plena, a Hannah Arendt diz. Isso tem a ver com a queda cristã e judaico-cristã. A Hannah Arendt diz: o mundo heideggeriano ele é a negação da relação plena com a alteridade. Ela diz isso não tem sentido. Ela fala pro Heidegger, cara. Hannah Arendt, que foi amante dele, sabe? Transou com o cara e que ficou a amiga dele até o final da vida. Ela fala, esse cara tá de brincadeira. E a gente toma isso como um dado. E não estou falando do Heidegger, a gente toma o Sartre como dado, o Merleau-Ponty como dado, o outro como dado, o outro como dado. Mas quando a gente começa a olhar para as pessoas, cara, eu estou lidando com pessoas muito concretas, elas estão falando essas coisas lá. Então chega e fala assim, cara, não bate. Então, que o afeto da angústia, ela nos abra para uma suspensão, né, do caráter alienante do mundo. Primeiro, é preciso saber, todo mundo é alienante? Para Heidegger é, em Ser e Tempo é. Até o final da vida é, de outra forma. Então já tem um problema aí. O caráter alienante do mundo, o mundo me aliena de mim mesmo. Entendeu? Isso já é um problema. Depois, a angústia, ela suspende, ela me desaliena temporariamente. E me permite a singularidade. Ela não causa singularidade. Ela permite que eu me torne quem eu sou. A minha questão é o seguinte, esses exemplos que eu dei aqui, a angústia não é a questão. Então, é possível uma outra rede afetiva que abra a possibilidade de uma singularidade que não é a do ser aí, do ser e tempo. A gente tem que saber quais são outros afetos possíveis. Eu poderia falar vários afetos onde é possível ser singular, fugindo a ser e tempo. O amor é um, a compaixão é outro, a solidariedade é outra, a ternura, a justiça. Entende? Me abre no mundo de outro modo. Agora, eu estou falando, por exemplo, como diz lá o Malandro, do modo de ser capoeira. Que afeto atravessa a capoeiragem como modo de ser, modo malandro de ser. Entende? Que afeto. Porque eu frequento a Lapa, no Rio de Janeiro. Hoje eu vou passar pela Lapa. Não é a Lapa de São Paulo, Rio de Janeiro, que é onde a malandragem carioca se firmou. Vai à Lapa para você ver ainda as figuras de malandro. Você entende que tem uma disposição afetiva ali, que é de uma confiança desconfiada, muito interessante, que é de uma sedução que não se aliena. Cara, tudo isso é disposição afetiva. E aquilo é uma estratégia existencial. Para ser, em certas situações de perigo, a malandragem é condição. Então, o que eu estou querendo dizer é que a angústia não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum com esse conceito. Nenhum. Agora, não vamos divinizá-lo e nem absolutizá-lo. Porque quem já amou e se apaixonou aqui sabe do poder transfigurador do amor. E sabe que no amor você decide a totalidade do seu destino histórico. Se o Heidegger não falou sobre isso, problema, né? Abriu espaço para a gente falar. Cara, e que eu tenho hoje, por exemplo, eu vou estar lá com pessoas em situação de rua. Você vê experiências dessas pessoas dentro de muita dor, dentro de alcoolismo, dentro de dependência química como do crack. Você vê relações de amor com animais como cachorro. Vê entre eles, elas. Você vê que tem alguma coisa ali, cara, que permite ser na impossibilidade de ser. Entende? Professor, nesse ponto, parece que o professor Casanova deu um salto assim espetacular no último livro dele,
existência e transitoriedade, onde ele trabalha com um terceiro nível, logicamente, ele trabalha com os outros níveis bem heideggerianos, mas quando ele instaura esse terceiro nível, que é o das constelações relacionais, parece que ele chega muito próximo do que o senhor está propondo, né? As constelações relacionais são por causa do Nietzsche, né? Eu fiz a apresentação do livro dele lá, né, na palestra e tal. Eu acho o livro muito bem feito mesmo. Muito legal, né? Muito mesmo. Agora, não sei, eu queria ouvir o Casanova ao falar disso. É que eu acho que existem singularidades, vou usar essa expressão que está meio que na moda, eu vou dizer singularidades reexistentes, sabe? Elas não são uma saída, elas não são uma suspensão, elas não são uma inabsorção, elas se dão como tensão, elas se dão como mancha, elas se dão como mescla, elas se dão como ferida, elas se dão como dor, mas são singularizações. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não posso dizer que todas as pessoas em situação de rua, por causa da nossa idealização do que é o sofrimento e tal, que elas não tenham performances de irredutibilidade de criação. Eu não posso dizer isso, né? E eu não posso dizer que elas não têm isso porque a angústia não as arrebatou para elas suspenderem o poder normativo daquele mundo. Não, eu não posso falar isso. Isso eu só acho uma arrogância, cara. Isso eu acho uma arrogância. Sabe? Isso eu acho uma arrogância. Sabe? Agora, esse livro... Tá aqui na minha frente, ó. Esse livro do Luiz Antônio Simas, né, sobre umbandas. Tem uma partezinha que me interessou muito, é uma página só do livro, acho que é 83, sei lá, que ele fala rapidamente de um conceito chamado supravivência. E que eu me apropriei dele até. Eu gostei desse conceito, porque ele fala sobrevivência não é supravivência. Ele tá interpretando Zé Pilintra e Maria Padilha. Aliás, é bem pequenininho o texto, mas é muito bem feito. Ele diz o seguinte: sobrevivência ele chama de sobras de vivência, que é o que a lógica colonial faz com os corpos. Fragmenta e tem sobras. Para ele, existe a supravivência, uma arte de você exceder em condições coloniais o poder de destruição da lógica colonial. Isso sou eu interpretando, tá? Eu concordei com ele, mas eu acho que não é sobrevivência esse nome, não. É subvivência. Sobrevivência significa literalmente sopravivência. É você poder se sobrepor. Então, eu acho que existe singularidade de sobrevivência, cara. Eu acho que eu quero que alguém me tire isso da cabeça, porque eu tenho visto isso, cara. Que são supravivências, sabe? Amanhã eu vou estar no trabalho da Vila Mimosa, eu vou estar com um monte de puta. Cara, tem uma alegria, tem uma coisa, tem choro, tem muita dor, mas tem uma coisa, tem uma beleza. Tem uma beleza, cara. Tem um negócio assim que você fala, caralho! Para mim, que não vivo aqui, como é possível? Que não é possível as brincadeiras, tem uma inteligência lúdica ali, tem uma coisa, tem uma supravivência, tem uma sobrevivência, no sentido de algo que sobressai, e que transcende. Tem, cara, tem, eu vejo. Fenomenologicamente se dá o fenômeno, cara, eu não posso dizer que não tenha. E não tem translucidez do mundo, não tem suspensão, não tem isso que a gente imagina. E tem. Então, eu estou falando singularidades reexistentes, tem. Singularidades sobreviventes, tem, cara. E é isso que eu estou querendo, de alguma forma, levar a sério. Nos restos da colonialidade, nas fragmentações, nas mutilações coloniais, tem singularizações sobreviventes, sabe? Isso que interessa. No meio, eu fui amigo de uma mulher que foi estuprada. Porra, e foi estuprada mais de uma vez. No meio da dilaceração daquilo, cara, tem uma potência que não nega, que não alija, que continua sendo atuada pelas marcas, pelas feridas dos estupros. Mas tem uma singularização, tem uma arte de colocar, né, a sua digital nesse caminho. Tem, cara. E não tem essa ressignificação radical. Isso é muito europeu, sabe? Isso é muito filminho americano, entendeu?
Do nada, o 8 vira 80. Porra, mas tem o 13, 14, 28, 39, 47. Por que vai virar 80, caralho? Por que as mudanças são sempre de 180 graus? Por que não pode ser só de 32? E por que no 32 não tem singularidade? Entende? Nós somos muito reféns desse imaginário, cara. Entendeu? Então, eu tô a fim de pesquisar isso, por isso eu tô lendo uma galera séria, tá? Para que eu possa dizer, tá, tudo bem, cara, mas eu vejo outros fenômenos. E aí, Richard? Que afetos estão condicionando isso? E aí a gente fala, não, o medo é ôntico. Ah, Heideggerzão. Ai, Heideggerzão. Vai ver lá onde essas meninas trepam. Vai ver, cara. O que é medo naquela condição? E o que é malandragem que se casa com aquele medo? Vai lá, cara. Vai lá. Eu não vou tratar aqui disso, tá? Porque eu estou começando até a escrever um pouco sobre isso. Existem outros medos que não são aqueles medos do ser e tempo. Existem outros medos. É um medo de poder não ser, não é um medo ôntico. É um medo dos vulnerabilizados e vulnerabilizados, não é um medo ôntico, cara. E não é angústia. É um medo radicalmente ontológico, o medo de poder não ser, que condiciona a arte da malandragem dessas mulheres e homens. Sabe? Medo de poder não ser não é um medo de um ente. Tá? Então, existem medos outros ali. Não é isso que eu estou querendo estudar, cara. Entende? Esse curso é isso. Não sei o que vai sair daqui. Entende? Porque a gente não quer sair. É uma encruzilhada. Encruzilhada é só abertura de possibilidades. Vamos entrar nessas possibilidades. Vamos ver o que dá. Fala, Cláudia. Então, Ale, você está falando isso, né? Eu tive a oportunidade de participar de um projeto com pessoas egressas prisionais, pessoas que saíram da prisão, né? Tanto homens como mulheres. E aí eu acompanhei desde o processo da prisão, né? Quando a pessoa ganha liberdade e quando ela sai para o, né? Vai para a sociedade. E aí tem tanta gente ali que tem uma vontade de, sabe, não voltar para o mundo do crime, trabalhar, ter um lugar, um espaço no mundo. Você acha que ela consegue? Muitas não conseguem, né? Muitas não conseguem. Muitas. Daí elas acabam, né, retornando para um lugar que elas não queriam estar. Cara, eu conheci agora, esqueci agora o nome dela. Winnie é o nome de guerra dela, é uma prostituta, que me mostrou, ela tinha 4 ou 5 períodos de administração cursado. Então, ela tem uma formação, assim. Cara, e ela começou a se prostituir por causa da filha. Ela foi morar na Baixada Fluminense. Quando ela engravidou, o marido trabalhava, o marido morreu assassinado. Cara, eu fiquei tão encantado com a Winnie, cara, mas eu fiquei tão encantado. A gente marcou de conversar semana que vem. Mas eu fiquei tão encantado com o modo como ela lida com aquele espaço, com as drogas que oferece, com as outras meninas que usam cocaína e tal, com as meninas menores de idade. Cara, sem sacanagem, alguém aqui já viu a Rosa Egipsíaca, a negra escravizada, se prostituiu e que é considerada santa no Brasil, hein? Um dia eu vou falar sobre ela em algum curso aqui. Rosa Egipsíaca. Pesquise essa mulher. É uma ex-escravizada, que parece que ela teria sido rainha na África. Ela se prostituiu, depois ela consegue a liberdade, mas ela foi para a Inquisição porque ela fazia curas por causa da relação com as entidades, com os ancestrais. Então ela era puta e santa. Egipsíaca, de Egito, egipsíaca, pemudo. Pode pesquisar, tem coisa pra caramba dela na internet. Ela é uma santa puta. Cláudia, eu olho essa Winnie, eu vejo a santa puta, sabe? Eu vejo um negócio, cara, ela é de uma ternura, ela é de uma doçura. E, ao mesmo tempo, ela tá naquilo e ela faz aquilo. Sabe? É totalmente manchada por aquilo e as dores daquilo. Mas tem uma coisa... Cara, você olha para ela, você fica encantado, você fala, caraca, que isso, cara?
sabe, tem alguma coisa ali. Então, a gente tem que entrar. A gente tem que entrar numa Santa Rosa de Psica, a gente tem que entrar na Winnie, a gente tem que entrar nesses ex-detentos e detentas, a gente tem que entrar e ver as mobilidades existenciais, as produções de singularidade, mesmo manchadas, mesmo ainda arrebatadas pelo crime, mesmo que ainda ligadas a contextos de vulnerabilização. Né? Você deu esse exemplo, a pesquisa da UNB, agora esqueci quantos anos tem isso, já tem bastante anos, dos 3 principais estigmas do Brasil. Né? Ateísmo, ser ateu, é um problema sério no Brasil. O segundo era a homossexualidade e ser ex-presidiário ou presidiário. São os 3 principais. Isso diz muita coisa. A pessoa vai continuar com esse estigma até a morte. Mas isso inviabiliza dela, de alguma produção de singularização, isso que está em jogo. Mesmo não suspendendo as marcas do estigma, e mesmo que ela se sinta dolorida por causa das marcas do estigma, é isso que nos interessa, sabe? Quer pensar uma singularidade vira-lata, sem pedigree, mesclada, sem a caricatura dessa plenitude luminosa, que eu acho que ainda está muito no nosso imaginário, de quem estuda aqui, sabe? Está muito ligada a isso. O que seria uma cura para o incurável? Para rosas de psica? Quero que alguém me fale na terapia um processo de cura para o incurável. Que isso é incurável, você não vai te extirpar, não? A Júlia lá, não vai, é possível que nunca extirpe. A ferida é enorme. É estupro, é violência. Eu quero que alguém me fale como é que é a cura do incurável. Então, minha proposta de curso é essa. Ir com vocês até esse lugar que é um não lugar. Até o híbrido. Até a confusão. Até a singularidade reexistente e sobrevivente. Até os incuráveis, as incuráveis. Até uma luz repleta de escuridão. Beleza? Um beijo para todo mundo. Eu já ultrapassei meu horário e a porra desse instituto não me dá hora extra. Eu quero hora extra. Casanova, André e Beto, tá? Beijo. Oi, Ale, fala, Juliana. só adianta pra gente o que você vai trabalhar no próximo encontro pra Claro. gente adiantar a leitura, por favor. A primeira é Nietzsche, né? Eu vou ler com vocês. Peguem o Zaratustra. Eu vou separar uns capítulos. O primeiro deles que me interessa com vocês é do caminho do Criador. Do caminho do Criador. Tá? Valeu. Beijos. Valeu, Ale. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.